Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe na sua paz, que sintamos todos aqui envolvidos pelas luzes da espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Para mim, é uma imensa alegria poder retornar a esta casa, 8 anos depois da nossa primeira estada aqui, para a comemoração dos 80 anos desta casa, deste trabalho. Até brincávamos ali, 8 e 80, a nossa experiência aqui com a casa. E esperamos, mais uma vez, já agradecendo pelo carinho recebido, como da outra vez, esperamos compartilhar reflexões que sejam úteis a todos nós, na jornada, nas lutas da vida, para que daqui saiamos renovados e mais inspirados ainda e sempre para o trabalho que nos compete fazer com o Cristo de Deus. Allan Kardec, na questão de número 627 de O Livro dos Espíritos, faz uma indagação bem interessante aos benfeitores. Ele pergunta algo nesses termos. Olha, se Jesus nos ensinou as verdadeiras leis de Deus, que têm os Espíritos a nos ensinar a mais? Se Jesus já nos trouxe todo o fundamento dessas leis, da compreensão dessas leis, qual seria, então, a contribuição adicional da espiritualidade que se manifestava naqueles tempos, no advento do Consolador? E os Espíritos, então, trazem-nos uma resposta muito interessante, mais extensa, mas muito rica. Eles começam dizendo o seguinte: Jesus, com frequência, em seus ensinamentos, em suas falas, empregava alegorias e parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. É o que todos nós compreendemos, acessamos, assim que lemos algumas páginas do Evangelho. Vamos identificar ali inúmeras parábolas, alegorias, metáforas, símbolos, porque o mestre, digamos, compartimentava determinadas lições, porque sabia, era também do tempo, o desenvolvimento do nosso entendimento para que pudéssemos acessá-las mais profundamente. Alguns espíritos, já àqueles tempos, estavam um pouco mais gabaritados para penetrarem mais a fundo naquelas parábolas, naquelas alegorias, mas mesmo estes ainda não conseguiam acessar toda a profundidade do Evangelho. Sabia o Senhor da vida que é do tempo esse processo de preparação, de desenvolvimento do espírito, do pensamento humano, para que consigamos penetrar mais fundo nas lições ali sintetizadas, que expressam em verdade sínteses de bilhões de anos de experiência e evolução. Porque isso é um Cristo. É essa a condição de Jesus. Aquele que, tendo já uma longa jornada de aprendizado e desenvolvimento, um irmão bem mais velho que nós outros, veio ter conosco para nos instruir. Mas aqueles tempos também nos disse: olha, muitas coisas eu ainda vos teria a dizer, mas por ora não as podeis suportar. Dia virá, no entanto, que eu enviarei um outro Consolador. E este, então, vos explicará todas as coisas, vos conduzirá na busca da verdade. Então os Espíritos começam a resposta nesses termos. Olha, Jesus, como sabemos, se servia, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, se servia muitas vezes de parábolas e alegorias. E acrescentam: faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todos. Com isso, os Espíritos já estão nos trazendo um dos eixos primordiais da missão do Espiritismo. Ela tem como uma de suas propostas mais fundamentais tornar a verdade expressa nas palavras do Cristo inteligível, isto é, acessível, compreensível a todos. Independentemente da sua condição,
né, do que esse espírito percorreu, da experiência que ele tem aqui na matéria, do quanto ele pôde acessar ou não determinados conhecimentos ou cultura intelectual, é tornar essa verdade tão acessível quanto seja possível. E, claro, também, a nossa busca pela verdade não se finda aqui nem nos próximos séculos. É uma jornada indefinida, eternidade afora. Mas tornar o que ali está inteligível para todos. Porque, continuam eles na sua resposta, poucos são os que compreendem essas leis, e menos ainda os que as praticam. É preciso, portanto, explicá-las, desenvolvê-las em todas as suas consequências, os seus desdobramentos. Não é isso que Jesus disse a respeito do Consolador? Quando da promessa, lá na última ceia com os discípulos, conforme os registros do evangelista João, capítulos 13, 14, 15 do Evangelho de João, quando ele fala do Consolador, ele diz: vos relembrará tudo o que vos tenho dito, vos explicará todas as coisas e vos conduzirá na busca, na compreensão da verdade. Então os Espíritos ali, eles estão reafirmando o que é o ministério, a missão do Espiritismo. É explicar, aclarar aquilo que estava já expresso na luz do mundo, nas palavras da luz do mundo, que é Jesus. Inclusive a própria palavra consolador, geralmente é essa a tradução que encontramos no Evangelho, no grego, paracleto, ela pode ser entendida de outras maneiras, não somente consolador. Uma tradução mais literal seria aquele que está ao lado, ou que foi chamado a estar ao lado. E aí, no sentido figurativo, consolador, né? Aquele que apoia. Mas pode ser também aquele que aconselha, aquele que explica. Então, podemos muito bem entender na palavra paracleto também o explicador. Além de consolador, o Espiritismo é explicador. Aliás, ele consola porque explica. Boa parte do consolo que ele traz está assentado justamente na explicação clara e lógica que ele dá do funcionamento das leis divinas, da vida. Então veja a riqueza da resposta dos Espíritos. Em torno de uma questão, assim, interessante de Kardec, né? Vem cá, o que vocês têm a ensinar mais se Jesus já disse tudo que é de fundamental? Veja, nós temos o papel de desenvolver, de explicar, de tornar acessível. E por isso eles ainda continuam. Nosso objetivo é abrir os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos, para desmascarar os hipócritas, aqueles que interpretam as palavras do Cristo a seu bel prazer, conforme as suas conveniências. E dizem ainda, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Essa frase é toda uma definição do que seja o Espiritismo. O ensino dos Espíritos tem que ser claro. Clareza, portanto. Discernimento, para que todos possam julgar e apreciar com razão, com racionalidade, aquilo que está diante de nós, aquilo que vivemos, aquilo que lemos, aquilo que estudamos. Então, tem de ser claro e inequívoco para que também ninguém possa pretextar ignorância. Nós chegamos num tempo na Terra, meus amigos, em que já não mais podemos dizer eu não sabia. Porque por 2000 anos, muitas das vezes tem sido essa a nossa desculpa. Já conhecedores do Evangelho, de alguma maneira, há quantos séculos o temos conhecido, nós os que aqui estamos. Mas antes, pelo menos, podíamos dizer, mas eu não havia interpretado dessa maneira. Eu havia entendido de outra maneira. O que é a salvação, quem é o Cristo, o que é Deus, o que é a vida além túmulo. Eu tinha interpretado de outra maneira. Até então,
existia ainda alguma maneira de justificarmos, agora não mais. O Espiritismo é tão claro naquilo que nos revela, naquilo que expõe, e essa é a sua função, dizem os Espíritos, para que nenhum de nós mais possa pretextar ignorância. É conhecer para realmente fazer. Porque conhecer com o Espiritismo e não fazer é um fardo deveras pesado. E isso quem nos diz são os próprios espíritos espíritas que voltam a relatar as suas realidades no mundo espiritual. Então vejamos que essa resposta dos espíritos, ela é fundamental. Como dizíamos, ela é uma definidora do que é o eixo central do espiritismo, do trabalho dos espíritos, dos mortos mais vivos do que nós que vêm ao mundo para nos orientar, para nos despertar. E é a partir dessa resposta, portanto, que nós iniciamos as nossas considerações, reunindo a ela um outro texto, pelo qual passávamos recentemente em nossos estudos da Revista Espírita, e que nos chamou muita atenção. Na Revista Espírita de fevereiro de 1867, nós temos uma mensagem de um espírito que se denominou Sonet, intitulada justamente A Clareza. É uma mensagem um pouco mais extensa, mas identificamos aqui alguns trechos realmente muito profundos, muito belos, inspiradores e também despertadores, trazendo-nos ainda mais clareza quanto ao que seja o Espiritismo, quanto ao que seja a sua função em nossas vidas e quanto ao que seja os nossos deveres para com o Espiritismo, ou para com os outros, para com a vida diante do que temos recebido do Espiritismo. Então essa mensagem será aqui a nossa condutora nas reflexões dessa noite, buscando introjetar, buscando fixar em nós esse compromisso do Espiritismo e, naturalmente, de todo espírita com a clareza, nas múltiplas expressões que essa clareza pode assumir na vida, nas múltiplas formas da claridade que irradia da doutrina e que deve irradiar daquele que a estuda e a busca vivenciar. Eu vou ler alguns trechos aqui separados, não vou ler toda a mensagem, porque, como disse, ela é um pouco mais extensa, fica a sugestão, Revista Espírita, fevereiro de 1867. Mas, já no segundo parágrafo, ele diz assim: neste século de luz, o que mais falta é clareza. Claro que ele está fazendo aqui uma referência ao iluminismo, né? Ao século das luzes, em que a humanidade teria então deixado para trás a idade das trevas, da Idade Média e tal, e com o Renascimento, o iluminismo, haveria então alcançado o século das luzes, a verdadeira emancipação da humanidade. Claro, são inegáveis os progressos que o iluminismo nos trouxe. Mas também é inegável, a quem quer que estude mais aprofundadamente, que ele não resolveu todas as questões. Pelo contrário. Se ele libertou-nos de alguns extremos de um lado, levou-nos a outros extremos. Por exemplo, um deles, muito marcante, o materialismo. O niilismo, que surgem, sobretudo, nesse movimento de resistência aos excessos da fé não raciocinada ou da fé dogmática de outros tempos. Então, saímos de séculos em que muitas das vezes o pensamento humano esteve restrito, limitado em seus voos, pela fé dogmática, pela fé que não propunha um raciocínio que a acompanhasse, ou que pelo menos tolhia determinados raciocínios que não iam muito ao encontro do que aquela fé, aquela doutrina estabelecida havia apresentado. Então saímos de extremos nesse sentido, ou nesse aspecto, para nos encaminharmos a outros extremos, no âmbito agora da razão, mas muitas vezes fria, apartada do sentimento, apartada dos valores, das virtudes da fé. Porque quiseram muitos homens renegar a fé em tudo que ela trouxe à humanidade. Não apenas os seus aspectos negativos, em alguns casos, como a fé dogmática.
Quiseram remover tudo que dizia respeito à fé, como se aquilo fosse algo de um passado obscuro e ignorante da humanidade. Assim se estabelece a crise em que o Espiritismo haveria de nascer. Nesse contexto em que se digladiavam essas duas alavancas da humanidade, ciência e religião. Outrora a religião, muito poderosa nas suas expressões, especialmente por meio de uma denominação, de uma certa doutrina estabelecida, limitando os avanços da ciência. Agora a ciência que se emancipava, mas que queria também desprezar todas as conquistas da religião, o sentimento, a fé, os valores do Evangelho, do Cristo. As duas, portanto, nesse embate de gigantes. A razão colocada no trono, entronizada, e a fé desprezada, lançada fora. É nesse contexto que haveria de surgir o Espiritismo, como muito bem descreve Leon Denis, na primeira parte da sua obra, Depois da Morte. No capítulo 8, se não me falha a memória, a crise moral. Quando ele descreve esse contexto de crise moral, desses embates entre ciência e religião. E é por isso que Kardec iniciaria o Evangelho segundo o Espiritismo com que tópicos? Aliança da ciência e da religião. Não mais caminhar entre extremos, a fé que menospreza ou que tenta impedir os avanços da ciência. Tampouco a ciência que desconsidera os valores e as virtudes da fé. Não. É entender que ambas precisam se dar as mãos, porque ambas estudam domínios diferentes da criação, mas são complementares. São alavancas do progresso humano. Uma mais voltada sobre o domínio da matéria, a ciência, outra mais voltada sobre o domínio do espírito, ou das leis espirituais, a religião. E ambas, unidas, se engrandecem mutuamente, mas apartadas, trazem a confusão ao espírito humano. Então, de certo modo, é isso o que o Espírito Sonnet começa dizendo. Olha, nesse século de luzes, o que mais falta é clareza. Por quê? Porque o ser humano, embora com muitas conquistas e desenvolvimentos científicos, tecnológicos, do próprio pensamento humano, em muitos casos, deixou-se tomar também pela presunção, pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância. Não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais de tudo que diz respeito à religião. Isso é passado da humanidade. Isso é dos tempos de ignorância, de obscuridade. O ser humano que se coloca, então, como centro do universo, como modelo de todas as coisas, né? É um antropomorfismo, é um ser humano que se coloca como referência, como medida de todas as coisas. E muitas vezes nesse processo se perde. Quantas grandiosas inteligências, meus amigos, que, embora o brilho na cultura intelectual que puderam adquirir, no que diz respeito às questões de espírito, estavam como que no beabá. É de impressionar às vezes a grandeza de determinadas inteligências para as coisas do mundo, da ciência do mundo, e a sua estreiteza de apreensão das realidades do espírito. Porque conhecimento do mundo é horizontalidade, mas só virtude, valor moral, humildade é que representa verticalidade, verdadeira ascensão. Então você vê grandes inteligências, filósofos e tal, que se perderam completamente no materialismo, no niilismo, no ceticismo, tornando-se apóstolos dessas doutrinas que tantos males trazem à sociedade, ainda hoje. Porque muitas das vezes se detiveram mais no brilho do mundo e não verdadeiramente na luz de Deus e das leis divinas. Porque há uma diferença a considerar. Existe o brilho do mundo, aquele que fere os sentidos, aquele que se expressa na forma do destaque e do reconhecimento neste plano. Mas nem sempre esse brilho expressa também a claridade divina. Há um exemplo que ilustra muito bem isso. Paulo levou a mensagem do Evangelho à capital intelectual daqueles tempos, e ainda hoje, dos séculos, uma das grandes referências do mundo, Atenas. A Atenas dos filósofos. E lá foi a única cidade
onde ele não conseguiu fundar uma igreja, uma comunidade de estudos do Evangelho. Porque ali o brilho do intelecto era grandioso, mas também aquele intelecto era frio como o mármore ateniense, diz Paulo, fazendo aqueles indivíduos tão refratários à mensagem do Cristo que pede humildade para gerar a verdadeira grandeza e a verdadeira compreensão da vida. Por isso já nos dizia o Mestre, em uma de suas falas no Evangelho: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. A sabedoria mais fundamental da vida não está acessível ao orgulhoso, ao vaidoso, aquele que vive apenas do brilho passageiro do intelecto, muitas vezes ilusório. Ela está acessível àqueles que encontram a verdadeira claridade, que nasce e se irradia do coração humilde, daquele que se faz pequenino diante da vida e da grandeza da criação. Esse é o verdadeiro sábio, já na conceituação do pai de todos os filósofos, Sócrates, que assim definia a verdadeira sabedoria: o que tem consciência do quanto ignora, portanto, o que se faz pequenino. Bem no espírito daquilo que depois Jesus ensinaria no seu Evangelho. Sócrates já antecipando essas considerações e compreensões da lei divina. Então, o Espírito aqui ele começa nos alertando, porque isso que vigorou ali no século de Kardec, mesmo um pouco antes e até hoje, está aí presente. Muitos e muitos se perdem nas doutrinas, nas ideologias, nas teorias, nas ciências humanas, que têm naturalmente o seu valor, representam um esforço humano de busca, de curiosidade, no esforço de ascensão, mas esquecem-se de que só esse brilho não basta. É preciso o brilho que traga consigo claridade divina. É nesse sentido que o Mestre também nos disse: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então não é brilho para que nós sejamos o destaque. Não é o brilho da vaidade, da prepotência ou da presunção. É o brilho da humildade, daquele que, por trás desse brilho, expressa a claridade divina dos valores do Evangelho, da vivência da lei de Deus. Então, cuidado com as luzes que às vezes são luzes que enganam. Emmanuel mesmo comentaria: para muitos, brilhar é angariar destaque, quando em verdade estão estagnados a contemplarem ilusões. Mas para o alto, brilhar é de fato engrandecer-se, é refletir cada vez mais a luz divina por meio do coração, que se faz um espelho cada vez mais polido, cada vez mais preparado, trabalhado para refletir a luz daquele que é de fato a fonte de toda luz. Ele segue então falando, a respeito dessa luz falsa que muitas vezes existia ali, e mais à frente ele diz assim: a clareza nos argumentos, no saber, acaso teria escolhido domicílio nas academias, entre os filósofos, os jornalistas ou os panfletários? Ao que parece, poder-se-ia duvidar, vendo-os, a exemplo de Diógenes, de lanterna à mão, procurar uma verdade em pleno sol. Aqui ele lembra um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, Diógenes, o cínico, aquele que era um filósofo assim bem irreverente, ele que viveu aos tempos de Alexandre Magno também, Alexandre o Grande. E ele tinha algumas posturas assim muito interessantes, questionadoras, e uma delas é essa: ele saía com uma lanterna acesa, à plena luz do dia, procurando a verdade. O que ele queria ilustrar com isso? Aqueles que se julgam portadores da luz, mas que mesmo imersos na plena luz ainda não conseguem ver a luz real. Saem de lanterna acesa a procurar a luz da verdade, porque ainda não desenvolveram a habilidade de ver realmente onde está a luz. São mestres, são sábios em suas doutrinas, em suas ciências, mas quanto às verdades mais fundamentais da vida ainda as ignoram. Como não nos lembrarmos aqui, por exemplo, a figura daquele que dialogou com Cristo na calada da noite. E claro, o fato dele ter conversado com Cristo à noite é profundamente simbólico. Representa o estado em que ele se encontrava. Referimos-nos a Nicodemos,
conforme é registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Ele vai falar com Jesus a respeito de uma das leis mais fundamentais da vida. Oh, mestre, é possível alguém nascer de novo? Como é que é essa história para chegar no reino de Deus? E Jesus fala, olha, não se admire. Eu vos digo que, se não nascerdes de novo, ninguém verá o reino de Deus. E ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí ele fica confuso, mas como assim, mestre? É possível alguém voltar ao ventre para nascer de novo? Como é que é? E Jesus então faz a pergunta para ele, que ainda é plenamente atual. És mestre em Israel e ignoras destas coisas? Quantos mestres, quantos doutores, quantos sábios do mundo que ignoram algumas das verdades mais fundamentais da vida? Por exemplo, a reencarnação. Por exemplo, a realidade espiritual. Há milênios, verdade essa difundida no mundo, mas que o orgulho ainda não se permite ver. Por resistência, por preconceito, por arrogância. Então, são os portadores das suas luzes, das suas lanterninhas, a procurarem a verdade que está diante deles, mas não conseguem ver. Ele relembra, então, esse grande filósofo da antiguidade, Diógenes, o cínico. E aí, ele continua a sua reflexão, agora fazendo-nos voltar os nossos olhos, sobretudo espirituais, para a luz de fato, a luz verdadeira que nos cabe buscar. Aquela clareza sobre a qual falávamos e que é o título da mensagem. Diz assim o Espírito Soneiro: luz, claridade, sois a essência de todo movimento inteligente. Olha a profundidade, né, filosófica disso. Isso nos remete logo àquele que é um dos textos mais belos já produzidos na história da humanidade, o texto de Gênesis, nos seus primeiros capítulos. Uma alegoria sublime do que seja a criação. Não só a criação divina, mas do próprio espírito no seu processo de desenvolvimento, amadurecimento. Temos lá aquela frase que ecoa séculos, milênios afora. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E a luz se fará sempre. Porque esse é o imperativo mais fundamental da vida, meus amigos. Tudo que sai de Deus recebe na sua criação tal ordenação: faça-se luz. E aí inicia-se a imensa, gigantesca espiral da evolução. Cada vez mais luz. Cada vez mais luz recebida, cada vez mais luz acendida pelo Espírito na sua jornada de evolução. Fiat lux, de fiat lux em fiat lux, faça-se a luz, o Espírito vai progredindo. Por isso Jesus mais tarde relembraria: brilha a vossa luz. Ele não está senão lembrando o que estava no Gênesis. Este é o movimento mais fundamental da vida. Porque onde surge a luz, onde se acende uma nova claridade, se tem um novo alcance de percepção. Evoluir não é senão isso: ampliar o nosso raio de percepção. Por exemplo, considerando o que se processa dentro de nós, qual a dinâmica do nosso amadurecimento? Quem tem mais luz, compartilha conosco. Ou nós, pela observação, acessamos a realidade da lei divina fora de nós. Isso que nós recebemos acende mais claridade aqui dentro. Com mais claridade aqui dentro, eu tenho uma melhor compreensão do que eu faço, do que eu busco. O que vale a pena buscar, o que é preciso deixar. Aquilo que antes eu ignorava, agora passo a ver. E em passando a ver, o que era ruim passa a me incomodar. O que era bom, eu sinto que é preciso aprofundar ainda mais. No fundo, isso é evoluir. É luz que se acende dentro de nós, trazendo-nos mais discernimento quanto ao que vale a pena e ao que não vale a pena. Quanto àquilo que nos convém e aquilo que já não mais nos convém. Por isso, Emmanuel vai nos dizer assim: a educação confere discernimento, traz luz ao espírito. E esse discernimento nos ajuda a fazer bem todo o bem que devemos fazer.
À medida que nos educamos, à medida que estudamos, à medida que experienciamos, isso acende claridades em nós, que se traduzem em mais discernimento. E o discernimento nos ajuda a entender melhor todo o bem que devemos fazer, ou a fazer bem todo o bem que devemos fazer. É o Espírito que, nas palavras de Paulo, vai entendendo o cerne do que seja a verdadeira liberdade, ou o processo de libertação do Espírito, à luz do Evangelho, das leis divinas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O espírito que ignora ainda não sabe discernir entre aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém. Então ele experiencia de quase tudo, tudo lhe é lícito. Mas à medida em que ele ganha discernimento, à medida que se acende mais luz, mais claridade, clareza quanto à vida, ele entende melhor, isso já não mais me convém. Ah, isso me convém, é preciso investir mais nisso. Está aí, sintetizada toda a jornada evolutiva do ser. Cada vez mais alcance, porque cada vez mais claridade. Quanto mais luz se acende, isso é um símbolo também da consciência que se expande, maior o senso de dever no espírito. Por isso, em falando de dever, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel define o dever como sendo a região moral em que somos alertados pela consciência. Quanto mais esclarecida uma consciência, maior a região de dever que ela alcança. Quanto menos esclarecida a consciência, menor a região de dever que ela alcança. Aquilo que está para além dos seus horizontes, ela ignora ainda. Então ela faz a coisa equivocada e nem sente direito. Aquilo nem a incomoda, porque ela ignora. Mas uma consciência esclarecida faz o mesmo ato e já sente de pronto o incômodo consciencial, que a outra ainda não sente. Por quê? Porque o raio dela é maior. Porque há mais luz. Mais luz, mais ampla região de acesso ao dever. Então, olha que maravilha. A essência de todo movimento inteligente. E lembremos com Kardec que a inteligência é o atributo fundamental do espírito. Os seres inteligentes da criação. Tomar posse, portanto, da nossa herança, desenvolver a natureza, é cada vez mais introjetar luz para que essa luz se reflita numa ação cada vez mais consciente. É clareza que se acende por dentro, é clareza que se reflete por fora, beneficiando também outras vidas. Por isso continua ele. Logo, falando da luz, né? Dessa claridade. Logo inundareis com os vossos raios benfazejos os mais obscuros refolhos desta pobre humanidade. Sois vós que tirareis do lamaçal tantos terrícolas pasmados, embrutecidos, espíritos infelizes que devem ser purificados pela instrução, pela liberdade e, sobretudo, pela consciência do seu valor espiritual. Então, aqui a sequência que nós acabamos de descrever. Mais instrução, mais senso de dever, mais discernimento, que, bem utilizado, redunda em mais liberdade. E, por conseguinte, mais consciência do valor espiritual de cada um de nós, da nossa destinação. Por isso, dizem-nos os Espíritos, também no Livro dos Espíritos, que o desenvolvimento da inteligência aumenta a responsabilidade dos atos. Questão 780A de Livro dos Espíritos. Quanto mais discernimento, mais o homem pode discernir entre o bem e o mal. O desenvolvimento da inteligência, portanto, acompanha o do livre-arbítrio e torna o homem mais responsável pelos seus atos. De modo que o mesmo ato, realizado por espíritos distintos, terá consequências absolutamente diferentes. Porque medido conforme a consciência de cada um. Por isso é a cada um segundo as suas obras. Porque leva em consideração a obra que foi feita, mas também o discernimento que esse um tem. Aquele que é esclarecido e comete um mero deslize, talvez esse deslize seja mais grave do que o espírito embrutecido que ainda entrega-se às suas paixões. Olha como é lógica, olha como a doutrina espírita aclara as coisas. Explica-nos a vida. Porque o seu ministério é o ministério da clareza. É trazer clareza, claridade a cada um de nós. Pedindo-nos, claro, que devolvamos essa clareza à vida. Sendo claridade em outras vidas. A claridade que explica, a claridade que ilumina, que desperta. A luz expulsará as lágrimas.
as penas, os sombrios desesperos, a negação das coisas divinas, todas as más vontades. Sitiando o materialismo, ela o forçará a não mais se abrigar por trás dessa barreira factícia, carcomida, de onde arremessa desajeitadamente suas flechas sobre tudo quanto não é obra sua. Quando falam os espíritos das contribuições do espiritismo para o progresso da humanidade, lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, o primeiro item que eles listam como contribuição do espiritismo ao mundo é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele permitirá que os homens saibam compreender onde verdadeiramente estão os seus interesses. Então o materialismo ainda resiste. O materialismo estertora no alvorecer da era do Espírito, que o Espiritismo prepara, resgatando a luz do Evangelho e amplificando ainda mais essa luz que por si mesma já é sublime, divina, grandiosa, para que o materialismo não tenha mais onde se esconder neste mundo. Vocês já imaginaram como será a Terra quando ele não mais existir? Vocês já pararam para pensar que ainda hoje, passados 2000 anos da vinda do Cristo aqui neste mundo, ainda existem milhões e milhões de criaturas que caminham vida fora, ignorando que são espíritos, que a reencarnação é uma lei, que o intercâmbio com os ditos mortos não é algo ilusório, utópico ou quimérico. Já imaginaram quando assim não for mais? O que será da Terra e das ciências da Terra à luz do Espírito e da realidade espiritual? Já temos visto algo disso nas frentes em que começam a se tangenciar os avanços da ciência com a luz da realidade espiritual. Vejamos a medicina quando vista sob o prisma da espiritualidade. O quanto ela não se amplia. A mesma coisa a educação. A mesma coisa a psicologia. A mesma coisa a própria filosofia. Quantos e quantos assuntos, temas, áreas de estudo e ciência, com a luz do Espírito, não se expandirão infinitamente. Eu passava recentemente pelo mês de outubro da Revista Espírita, de 1867. E ele é basicamente todo dedicado a Kardec trabalhar ali, desenvolver juntamente com os espíritos, o espiritismo ou a mediunidade, né? Essa realidade espiritual aplicada à medicina, à cura. Então ele fala dos médiuns médicos, dos médicos médiums. Ele fala de um porvir em que todo médico será médium. E, portanto, terá muito mais recursos de acessar a enfermidade do indivíduo, de encontrar os meios de saná-la, de conduzi-la. Porque não mais olhará corpos apenas, a fisiologia imensamente complexa, mas ainda muito estreita quando não se considera a realidade do espírito, por detrás do corpo. Então ele fala de um futuro em que todos os médicos estarão plenamente cientes disso, que as enfermidades não têm sua raiz de ser somente no aqui e no agora. Muitas delas vêm de outros tempos. Tem outras causas que não a dieta, o modo de proceder. Tem outras causas mais profundas, mais antigas. Imagina quando assim for. Imagina quando todo psicólogo realmente souber que aquele que está diante de si não tem apenas aquela existência, mas traz consigo dramas de séculos, de outras vidas. Ou a educação, quando ela olhar para uma criança e não ver ali um livro em branco, mas apenas mais um capítulo de um livro já com muitos capítulos. Tendências, conquistas. Veja como a luz do Espírito vai fecundar e ampliar tudo isso. Por isso diz-nos Emmanuel, num dos prefácios de uma obra de André Luiz, o futuro pertence ao Espírito. E por isso o materialismo agora faz os seus últimos movimentos com toda a força para tentar nos manter cativos. Aqueles que ainda laboram no materialismo, neste plano mesmo do lado de lá, para manter a humanidade cativa na ignorância. Mas, diz-nos aqui o Espírito, à luz da realidade espiritual, há
de expulsar o materialismo de seus últimos esconderijos, para que adentremos, enfim, a era do Espírito, onde não falte clareza de entendimento da vida para nenhum ser encarnado neste mundo. Porque é isso que nos dizem os benfeitores acerca dos mundos acima do nosso. Lá a mediunidade é de todos. A compreensão da vida imortal é de todos. A infância é reduzida porque já não é mais preciso todo esse tempo de adaptação. A encarnação é muito mais longa, porque o corpo é menos denso e porque todos o desgastam menos, porque já mais equilibrados em seus sentimentos, em suas emoções. O morrer lá nada tem desse aspecto sombrio que ainda tem no nosso mundo. O morrer lá é um simples despedir-se. É um simples até breve. Tudo isso, gente, nos aguarda no porvir. E é o que está sendo preparado agora, pelo advento dos Espíritos, do Espiritismo, trazendo a todos nós clareza quanto à vida, para que decidamos cada vez mais os nossos caminhos com consciência, com responsabilidade, com maturidade. Por isso continua o benfeitor, o Espírito aqui dizendo: a clareza é útil em tudo e a todos. No embrião, como no homem, é preciso luz. Sem ela, tudo marcha às cegas. E às apalpadelas, a alma busca a alma. É interessante isso, né? O indivíduo é uma alma e ele está em busca. Será que existe alma mesmo? Será que esse trem de espírito é verdade? Ele é um espírito que tateia às cegas. Meu Deus, falaram dos mortos. Será que eles voltam mesmo? Hoje ainda, né? Alguns ousam dizer: ninguém voltou para falar. Nós espíritas não podemos nem de longe mais falar nesses termos. A alma que busca a si mesma e não encontra, porque só vê com os olhos materiais. Falta-lhe clareza de espírito, que nasce da humildade daquele que busca realmente a verdade. Então a luz é útil em tudo e em todos. E aí ele faz até uma comparação. Que seria da vida física no mundo se o sol se apagasse? Absolutamente tudo deixaria de existir. Toda a vida na Terra feneceria, fisicamente falando. Da mesma forma, sem luz espiritual, a vida moral não se desenvolve. Não fosse o sol moral deste planeta, que é o Cristo, estaríamos ainda na plena noite da ignorância. Todos os movimentos e luzes que se acenderam ao longo dos séculos foram por ele enviadas, até que ele mesmo veio em pessoa. A estrela de maior grandeza acender uma luz inapagável para os séculos, uma luz incomparável, a luz do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. O verbo do princípio, que se fez carne e habitou entre nós. Então ele faz essa comparação da natureza que pereceria caso a luz fosse apagada e diz: é o mesmo para o espírito. Se fizerdes noite em seu redor, ele ficará doente. O frio petrificará suas tendências divinas. O homem, como na Idade Média, entorpecer-se-á, semelhante em sua alma às solidões selvagens e desoladas das regiões boreais. Daquelas, né, em que existem noites prolongadas, às vezes meses sem o sol aparecer, nos extremos do nosso planeta, do norte e do sul, as regiões boreais. Aqui, mais referência ao norte. Então, não fosse isso, nós mergulharíamos nesse frio do sentimento, quedaríamos doentes, moralmente doentes, se não nos cercamos de luz. Por isso, diz-nos Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que sai de Deus em direção a nós é luz. Nutre-se o espírito fundamentalmente de luz. Quanto mais luz ele busca, de quanto mais luz ele se cerca, mais recursos ele terá para se desenvolver. Há poucas situações, há poucas circunstâncias mais agradáveis do que o alvorecer depois de uma noite fria. Aquela noite escura, aquele frio, de repente, os raios de sol que se anunciam no horizonte.
A claridade vai iluminando os caminhos, o que antes não era perceptível, o que antes não era visível, vai se tornando discernível por nós. Aquele frio todo, aos poucos, vai sendo embalado pelo calor tépido do sol. É o alvorecer de cada dia na natureza. É o alvorecer para o espírito, quando ele, enfim, começa a deixar a noite da ignorância em relação às coisas mais fundamentais da vida. E é sobretudo depois do Evangelho que nós temos esse grande marco para a humanidade, meus amigos. Paulo trabalha muitas vezes nas suas cartas esses símbolos, ou essa simbologia, por exemplo, na sua carta aos Efésios, também na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele assim diz, por exemplo, na carta aos Efésios: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Olha que bonita frase, porque ela sintetiza marcos da evolução. Antes do Evangelho, a humanidade havia recebido certas luzes, mas em boa parte ainda caminhávamos por entre trevas, as apalpadelas. Mas depois do Cristo, não falta luz a nenhum espírito neste orbe, a não ser que não queira, que não deseje, porque a luz já se acendeu para os séculos da humanidade. Agora sois luz no Senhor. Qual o próximo passo? Ele conclui: andai, pois, como filhos da luz. Uma coisa é a luz que já se acendeu em nossos caminhos. Outra coisa é andar de conformidade com ela. Uma coisa é conhecer, outra coisa é fazer. O conhecer prepara a libertação, aclara horizontes. Agora, só o fazer, só o andar como filhos da luz é que realmente nos conduz à iluminação. Então veja a visão de Saulo, melhor, Paulo, já naqueles tempos. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 5 a 8, ele traz algumas considerações também muito profundas, quando conseguimos ali interpretar a simbologia de que ele se serve. Ele diz assim: vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos nós da noite nem das trevas. Vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não sois nem da noite nem das trevas. Os que são da noite dormem na noite, mas nós vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas vós, como filhos da luz, sejais sóbrios, vestindo-vos com a couraça da fé e com o amor, e tendo por capacete a esperança na salvação. Alguém poderá dizer, mas o que Paulo está dizendo com isso? Essas simbologias estranhas, filhos da luz, filhos do dia, porque aqueles que dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vamos tentar traduzir isso aqui, já que a missão do Espiritismo é clareza, com o auxílio dos Espíritos. Filho da luz, filho do dia, é uma expressão que representa aquele que já recebeu esse recurso e que se empenha agora em viver de conformidade com ele. Por isso, filho da luz, filho do dia, é aquele que cria uma nova versão de si mesmo a partir da luz recebida. Ele é filho da luz, ele é filho do dia. Já não mais da noite ou das trevas, da ignorância ou das paixões. Não durmamos, pois, como os demais, ele acrescenta, mas sejamos, ou vigiemos, sejamos sóbrios. Aquele que permanece na ignorância, muitas das vezes, diz-nos Emmanuel, ignorância acalentada, o indivíduo se mantém na ignorância, esse alguém dorme, não despertou ainda para a grandeza da vida. Persegue sombras, brumas, ilusões. Porque, por exemplo, dá tudo à matéria. Quem tudo dá à matéria, persegue sombras. Que cedo ou tarde, ante o sol da verdade, se desvanecerão. Tudo que ele perseguiu, vem o sol da verdade e desfaz. Tudo que ele acha que construiu, vem o sol da verdade, da realidade espiritual e desfaz. Porque dormia. Mas aquele que já está minimamente desperto, diz Paulo,
vigie, consciência, foco, esteja desperto. E qual a consequência de estar desperto? Acrescenta Paulo, sejamos sóbrios. Aquele que está desperto, aquele que se serve da luz que já recebeu, modera os seus apetites. É equilibrado em suas decisões. Pondera antes de fazer as suas escolhas. Analisa o que convém e o que não convém em busca da verdadeira liberdade. Isso é ser sóbrio, é ser lúcido. E de onde vem a palavra lúcido? De luz. Lúcido é aquele que se conduz com auxílio da luz. É isso que Paulo está falando. Olha a grandeza dessa reflexão, que mais tarde o Espiritismo nos tornaria assim acessível, clara. E aí ele diz, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. A noite aqui é um símbolo de ignorância. É um símbolo daquele que se entrega à estagnação espiritual. Os que dormem, dormem de noite, estão estagnados, porque estão ou se entregaram à ignorância. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. São aqueles que se entregam às paixões. Embebedar-se aqui representa-se deixar seduzir pelos vinhos capitosos do mundo, né? Dos prazeres sensoriais, daquilo que é mais imediato. A criatura, ela se embebeda, assim faz porque ela está na noite da ignorância. Porque quando ela assim faz, ela age contra si mesma. Quem se entrega às paixões prejudica a si próprio. Como não dizer então que ele está numa noite? Se ele mesmo age contra si. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Quem se entrega a um vício, quem não luta por vencer-se, está numa noite. A noite da ilusão. Mas nós não, filhos da luz, porque já recebendo tanto do Evangelho de Jesus e ainda mais do Espiritismo, somos chamados a ser sóbrios, a vigiar, a andarmos, pois, como filhos da luz, tendo a couraça da fé, vestindo-nos com a túnica do amor e tendo por capacete a esperança na salvação. Olha que interessante essa fala de Paulo. Porque a nossa mente, dia a dia no mundo, é assediada pelas mais diferentes ideias. Filhas do materialismo, filhas da ilusão, do pessimismo. E se não protegermos a nossa mente, o nosso pensamento, com a esperança, cedo ou tarde somos colhidos nessas faixas de pessimismo, de medo, de revolta. Mas quem espera servindo com Cristo, tem a certeza de alcançar. Então tenho consigo o capacete da esperança. Sua mente está protegida pela luz, a luz da esperança, que com Cristo jamais se apaga, jamais fenece. Então vejamos como Paulo antecipava coisas tão profundas para nós todos. Voltando lá à mensagem do Espírito Sonet, ele então nos diz, a nós espíritas, é por isto, espíritas, que vos deveis a todas as clarezas. Olha o chamamento. Nós espíritas, nos devemos a todas as clarezas. É dever nosso, como é missão do Espiritismo, espargir no mundo clareza, claridade. Isso podemos fazer de tantas formas, das mais singelas, comezinhas, às mais nobres e grandiosas. Aquele que explica, aquele que aconselha, aquele que ouve e faz acender nos passos da alma em sofrimento uma claridade de esperança, esse alguém é alguém que entendeu o seu dever para com a clareza. Educar, aconselhar, explicar, consolar, sorrir. O sorriso é, muitas das vezes, o sol no dia de alguém. Há uma mensagem muito bela do Espírito Valérium, pelo Valdo Vieira, em que ele diz, teu sorriso é uma luz, não desdenhes brilhar. A criatura vai caminhando por entre sombras, sombras que não se veem com os olhos materiais,
Você olha para ela, ela está caminhando lá, bem posta no mundo. Mas o médium que pudesse ver a sua psicosfera veria as nuvens de sombra dentro das quais ela se encontra. Pelo pessimismo, pelo desânimo, pela depressão, pela revolta. Vem alguém e sorri para ela. Vem alguém e lhe transmite um olhar de amorosidade, de quem a vê, de quem a enxerga. Esse alguém entendeu o seu dever para com a clareza. Fazer-se claridade na vida de alguém. Seja como for, acender luzes. Deixar algo da luz do Cristo nos passos de alguém. É ministério de todo espírita. Em verdade, de todo cristão. Mas ainda mais do espírita, que acessa com tanta clareza as lições do Cristo e as leis da vida. Por isso, atentemos para que o Espírito nos diz: espíritas, vos deveis a todas as clarezas. Que a sua vida seja marcada pela claridade por onde passa. Como nos diz Emmanuel de maneira tão bela, viva de tal modo que mais tarde, ao se lembrarem de ti, as pessoas o façam como quem agradece pela presença da fonte, como quem agradece pela passagem da luz. Lembrar-se de alguém como quem se lembra de uma fonte, ou como quem se lembra e agradece pela passagem de uma luz na sua vida. Essa é a missão de cada um de nós enquanto espíritas. A missão da clareza, da claridade. Mais adiante ele continua: quando bastante depurados para nada temer, puderdes elevar a voz, o olhar, o gesto, fareis uma guerra implacável à sombra, à tristeza, à ausência de vida. Ensinareis as grandes leis espíritas aos irmãos que nada sabem do papel que Deus lhes assinala. Então, acender luzes, claridades do conhecimento, luzes, claridades do coração. Uma guerra ingente contra a sombra, porque onde há luz, a sombra se dissipa. Onde há luz, há vida. E aqui, vida no seu sentido mais amplo. Vida espiritual, vida moral, na presença da luz que se irradia de um espírito que entendeu a sua missão para com a clareza. Mais adiante, ele ainda faz uma comparação que aparece mais de uma vez na Revista Espírita, na obra espírita. Ele compara a doutrina espírita como sendo aquela estrela de Belém que conduzia os magos à luz das luzes, que é Jesus. O espiritismo é uma luz que aponta para a grande luz, e assim também todo espírito. Pode ser, na vida de quem cruza os seus caminhos, aquela estrela de Belém que conduz aqueles corações ao menino na manjedoura. É preciso seja a nossa vida como a estrela de Belém, que conduz outras vidas à presença do Cristo. Olha que bela definição do que seja o Espiritismo ou o papel de todo cristão. Tal qual a estrela de Belém, um roteiro, uma luz que aponta para a luz do mundo. Há uma bonita canção de Tim e Vanessa, muito reflexiva, muito profunda naquilo que ela nos traz, né? Por meio da letra, que se chama Luzes da Luz. E basicamente temos ali 3 figuras ou 3 elementos. Temos a luz da luz, temos a luz das luzes e temos as luzes da luz. A luz da luz, meus amigos, é Deus. A luz das luzes é o Cristo. E as luzes da luz somos nós outros. O papel das luzes da luz é levar a luz das luzes. E ele há de nos levar à luz da luz. A Deus. Isso é abraçar o Evangelho e o Espiritismo. A luz da luz é Deus. A luz das luzes, o Cristo. As luzes da luz, cada um de nós. O papel das luzes da luz é levar a luz das luzes. E ele há de nos levar à luz da luz, que é Deus. Por isso ele aqui, então, acrescenta dizendo que o Espiritismo, estrela luminosa, que também deve rasgar, como fez aquela há 18 séculos, o véu sombrio dos séculos de ferro, conduzir os terrícolas, todos nós, encarnados ou desencarnados, à conquista das verdades prometidas.
Trabalhar com esse objetivo, ele conclui, é ser adepto do menino de Belém. É ser filho de Deus, de quem emanam toda luz e toda clareza. Então, olha esse fecho luminoso da mensagem. Trabalhar nesses termos, meus amigos. Luzes da luz que conduzem à luz das luzes. Trabalhar nesses termos é sermos adeptos do menino de Belém. É sermos filhos de Deus, filhos da luz, daquele de quem emanam toda luz e toda clareza. É a doutrina espírita, portanto, em nossas vidas, fonte, acima de tudo, de claridades. Claridades para o raciocínio em sua proposta de fé raciocinada, mas, acima de tudo, claridades para o coração. Na esperança que, com a doutrina espírita, nunca se finda, porque vemos o infinito amor de Deus e a sua sempiterna misericórdia a amparar, a acompanhar, a conduzir todas as luzes da luz, por meio da luz das luzes, um dia até Ele, a luz de toda a luz. Que Jesus a todos nos abençoe, que possamos ser, na vida de quem cruza os nossos passos, algo da claridade do Mestre. E certamente essa claridade será luz para os nossos próprios passos. A todos, muita luz e muita paz.